Portugal, o 109º maior país do mundo medido por terra, e também lar de uma população de um pouco mais de 10 milhões de habitantes, conhecido pelos seus vinhos de renome mundial ou da época em que seus navegantes portugueses mapearam o mundo desconhecido, além da monopolização da rota mais lucrativa de comércio do mundo, e já ter tido um território coletivamente maior do que até mesmo o Império Romano. Apesar de ter um passado muito importante e significativo para o mundo, hoje o país é coadjuvante no cenário europeu, tendo uma das menores médias salariais do continente, porém tem registrado um crescimento constante nos últimos anos, e em 2022, enquanto muitos países lutavam com suas economias, Portugal surpreendeu a todos, crescendo impressionantes 6,7%. É isso mesmo, eles superaram até a média de crescimento da própria União Europeia, que é de 3,5%. Um país com PIB com mais de 250 bilhões de dólares. Não parece muito, pois é, mas algo extraordinário está acontecendo com Portugal. Você já ouviu falar do Vale do Silício? A meca da tecnologia dos Estados Unidos? Pois é, Portugal está sendo chamado de Vale do Silício da Europa, com várias empresas e startups inovadoras indo para lá, além de vários imigrantes, inclusive brasileiros, atraídos pela qualidade de vida invejável. Hoje, nós vamos mergulhar no renascimento econômico português. Vamos explorar como Portugal está reconquistando seu espaço no palco global e quais são seus planos audaciosos para o futuro. Mas como Portugal planeja retomar a sua importância perante ao cenário mundial? Precisamos voltar rapidamente no tempo. Você já parou para pensar em como Portugal, este pequeno país à beira do Atlântico, se tornou tão grandioso? No século XV, enquanto muitos países europeus ainda estavam, entre aspas, dormindo, os portugueses decidiram se lançar ao mar. Graças à sua localização estratégica e uma vontade imensa de explorar o mundo, marinheiros destemidos como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral mudaram o rumo da nossa história. Com o poderio naval sem igual, Portugal não só mapeou o mundo desconhecido, mas também coloriu com a sua língua e cultura. Com o domínio das costas da África, regiões do Oceano Índico e o Brasil, passando pelos corredores exóticos da Ásia, o Império Português foi uma força dominante por quase um século, controlando as ricas rotas de especiarias e se tornando o maior império ultramarino. No entanto, nenhum império é imune à ação do tempo. Enquanto a França, Holanda e Inglaterra cresciam, Portugal enfrentava ventos contrários. O atraso tecnológico somado à dura concorrência se voltaram contra o país, levando a um lento e melancólico declínio, com os portugueses sendo incapazes de defender os seus próprios territórios. O Reino Unido, então em 1890, lança um ultimato em Portugal, obrigando o país a retirar os militares dos seus territórios entre Angola e Moçambique, sob forte ameaça de rompimento de relações, ressoando profundamente em Portugal, marcando um momento de crise e revolta nacional. Nas ruas, chamavam por mudanças, e a monarquia desabou, sobre o peso das revoltas republicanas, com os altos gastos da família real, levando a uma queda da monarquia, dando origem à instável e Primeira República. Os 16 anos da Primeira República foram marcados pela dificuldade em manter as suas colônias africanas, e uma altíssima inflação, dando espaço para Oliveira Salazar, por meio de um golpe militar, iniciar o seu regime autoritário em 1932. Com o punho de ferro, ele trouxe a estabilidade financeira e fomentou a indústria. Mas seu governo não foi imune às demandas mundiais por mudanças. O clamor pela libertação das colônias africanas se tornou ensurdecedor. 1974 foi marcado pela Revolução dos Cravos, ecoando o desejo de democracia e mudança. As colônias africanas finalmente foram libertadas e Portugal emergiu, renovado sob a liderança socialista. Uma nova era marcada pelas reformas agrárias e nacionalização das indústrias. Portugal já fez parte de clubes econômicos super exclusivos, como a Organização Mundial do Comércio e a precursora da União Europeia. Isso deu ao país um passe VIP para os fundos de desenvolvimento e o incentivou a fazer uma reforma completa na sua economia. Tudo isso para poder adotar a mesma moeda de potências como a Alemanha e França. Mas é aí que vem o plot twist. Mesmo com o ingresso na União Europeia, Portugal não teve uma performance espetacular. Imagina só, cresceu apenas 0,9% entre os anos 2000 e 2019, e quase quebrou na crise de 2008. E agora que você se pergunta, como Portugal está dando a volta por cima? Bom, a história econômica de Portugal é como uma montanha russa, cheia de altos e baixos, mas nas últimas décadas começou a brilhar. As exportações cresceram, o mercado de trabalho ficou mais forte e a confiança voltou a reinar. Depois da feia crise de 2018, Portugal mostrou que aprendeu a lição. Reduziu sua dívida pública, o desemprego caiu de 16% para 6,5% em 2022, e se a gente esquecer totalmente o baque de 2020, que é claro ninguém viajou, o país cresceu em média 3,5% ao ano, desde 2015. O motivo? Exportações e muitos investidores estrangeiros chegando. Hoje,
Portugal é considerado um ótimo lugar para se viver. Cidades como Porto e Lisboa são incríveis, seguras, cheias de história e com a gastronomia de dar água na boca. E o mais interessante, mesmo com o custo de vida subindo, Portugal ainda é um dos lugares mais em contas na Europa para se viver, especialmente comparado a cidades caríssimas como Londres. Com todo esse agito, Portugal virou ponte de muitos imigrantes, especialmente brasileiros. Em 2022, o país recebeu mais de 752 mil imigrantes, e os brazucas representam 31% desse grupo. E adivinha só, isso é ótimo para Portugal, porque ajuda a equilibrar a taxa de natalidade e supre a falta de mão de obra, já que muitos jovens portugueses estão buscando oportunidades em outros países europeus. E por falar em portugueses no exterior, você sabia que 2,6 milhões da população está vivendo fora de Portugal? Isso representa 26% da população do país. Portugal está entre os top 10 países com mais imigrados do mundo. Portugal está se transformando no Vale do Silício Europeu. Isso não é apenas um título legal, mas sim o reflexo de um país que combina sua boa infraestrutura, tecnologia e clima favorável. E o governo português está incentivando esse crescimento de uma maneira bem inteligente. Em 2018, eles lançaram um fundo de 200 milhões de euros. E o objetivo? Chamar a atenção de empresários do mundo inteiro para investir no país, oferecendo incentivos fiscais e um pacote bem interessante para quem deseja residir lá. Imagine só, pagar apenas 20% dos impostos durante uma década. E tem mais, se o rendimento vier de fora do país, o imposto é zero. Esse chamariz fiscal tem trazido gigantes para o mercado. Você já ouviu falar da Revolut? Google, Mercedes, Amazon, todas elas já fincaram sua bandeira em Portugal. O ambiente de negócios está fervilhando, tornando o país um ponto quente para a tecnologia e inovação. Agora vamos falar sobre o audacioso plano marítimo de Portugal. Já pensou um país dobrar o seu território sem guerra ou conflito? Em 2009, Portugal enviou uma proposta para ampliar a sua plataforma continental. Se aprovado, a nação controlará uma área que saltará de 1,7 milhão de quilômetros quadrados para impressionantes 3,8 milhões de quilômetros quadrados. Para colocar em uma perspectiva, essa nova área marítima seria 40 vezes maior do que o seu território terrestre atual. Com essa expansão, Portugal não apenas exploraria mares para fins comerciais, mas também se posicionaria num cruzamento estratégico das duas rotas marítimas. E as vantagens não param por aí. Existe uma perspectiva real de encontrar depósitos minerais valiosos na região dos Açores, isto é, além do aumento do controle marítimo, que poderia colocar Portugal como uma potência no cenário econômico global, e ainda uma posição geopolítica invejável. Essa reinvenção portuguesa também olha para o futuro verde. Estão surgindo diversos investimentos em energias renováveis no oceano, inovações em robótica e o desenvolvimento da biotecnologia ligado ao vasto azul do oceano. Em resumo, Portugal, que já navegou por mares desconhecidos, construiu um império, está se reinventando como país, voltando à cena com tudo, pronto para mais uma vez deixar sua marca no mundo. E quem sabe, talvez seja a próxima grande protagonista da geopolítica mundial. Sabia que o Uruguai está se tornando o país mais rico da América do Sul? Clica aí que eu te vejo lá.